Boa tarde, gente. Hoje nós vamos continuar falando sobre os aspectos econômicos na classificação dos países. Vou dar uma pincelada aqui no que já foi falado. Então, nós temos os países desenvolvidos, que são aqueles que basicamente e atualmente comandam a economia mundial. Possuem, né, um alto nível de desenvolvimento econômico e social, são extremamente industrializados, mas não estão mais inseridos apenas no contexto da industrialização, ou seja, do segundo setor, eles já se inseriram aí no terceiro setor, são detentores do desenvolvimento da tecnologia, principalmente a alta tecnologia, e a sua população, ela usufrui aí de uma boa qualidade de vida, em sua maioria. Isso não quer dizer que esses países não existe uma população pobre, mas em sua maioria usufrui de uma boa qualidade de vida. Deixa só eu passar aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Tá. Em relação a os aspectos de produção, né? No caso da produção agropecuária, adotam uma agropecuária moderna, com muito emprego de tecnologia, redução da mão de obra humana e aproveitamento de mão de obra extremamente especializada. Há uma melhor distribuição de renda, e são exemplos desses países: Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, na realidade a maior parte dos países europeus, países da América do Norte, Austrália e alguns países da Ásia, como já falei, né? O Japão, enfim. Os 10 países mais desenvolvidos do mundo são Catar, Luxemburgo, Singapura, Brunei, Kuwait, Noruega, Emirados Árabes, Hong Kong, que não é um país, é uma província chinesa, mas a gente o estuda, né, enquanto país, Estados Unidos e Suíça. Então, aqui a gente pode observar no mapa, né, a localização desses países, percebe-se uma predominância nos países europeus. Não esqueçam que isso tem muito a ver, né, com o início do processo de industrialização. A Europa foi o primeiro continente a se industrializar, por isso o desenvolvimento lá ele chega mais cedo. Aqui algumas imagens, a gente percebe, né, no caso de Catar, uma industrialização bastante tecnológica, futurista. Luxemburgo já tem uma urbanização um pouco mais tradicional, fica na Europa, né? Singapura também bastante futurista. Singapura não é exatamente um país desenvolvido, mas como é um tigre asiático, engloba aí o grupo que produz bastante tecnologia, vai servir como exemplo. Muita tecnologia. Brunei, Kuwait, Noruega. Interessante que a Noruega, mesmo com todas as limitações climáticas, é bastante desenvolvida, uma das melhores qualidades de vida do mundo. Emirados Árabes, muito do desenvolvimento dos Emirados Árabes vem do capital petrolífero. Isso aqui representa um avanço, né, no que se refere à engenharia. Hong Kong, maior cidade horizontal, ou melhor, a maior cidade vertical do mundo. Estados Unidos, Suíça, ok. Os países subdesenvolvidos, eles apresentam em comum basicamente o modelo de exploração,
né? Foram colônias de exploração. A dependência econômica, a dependência política, a dependência cultural em relação aos países desenvolvidos, uma rede de transporte de comunicação deficientes em alguns casos, desenvolvida em outros, como no caso do Brasil, comunicação é desenvolvida, transporte já não é, né? Cidades com crescimento desordenado, sem planejamento, que acaba colaborando para ocorrência aí de áreas suburbanas, né, com concentração de pobreza, que a gente chama de bolsões de pobreza. A população, em geral, ela tem um baixo nível de qualidade de vida. Alguns países apresentam baixo nível de industrialização, outros não. Por exemplo, o Brasil ele apresenta um alto nível de industrialização. Entretanto, ainda é um país em desenvolvimento, mas com aspectos bem delimitados aí de subdesenvolvimento. A questão de baixos salários, que é uma realidade, concentração de renda, né, com a má distribuição de riqueza, que gera, né, o que nós chamamos de desigualdade social. Aqui não vai aparecer, né, Brasil, Argentina e tal, porque essa classificação, ela é uma classificação dos três, né, desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento, ou os emergentes. Mas, principalmente no atual cenário econômico, os países emergentes, eles estão ali batendo a porta, né, dos países subdesenvolvidos, né? Essa questão da emergência foi algo que, inclusive, foi criado pelo Banco Mundial, essa nomenclatura, num momento que as economias desses países elas estavam em recuperação. Mas depois da crise de 2008, né, houve um decréscimo econômico nesses países. Então, as crises econômicas nos países em desenvolvimento, elas demoram mais para serem resolvidas e até mesmo as consequências são mais desastrosas do que nos países desenvolvidos. Os países emergentes são aqueles que também, né, apresentam alto índice de industrialização, um considerável desenvolvimento econômico, porém, ainda, né, existe aí problemas em relação à saúde, educação, moradia, questão da desigualdade social. Apresentam problemas relacionados também à qualidade de vida, e embora tenham um certo crescimento econômico, não podem ser considerados desenvolvidos. A gente percebe que é uma gama desses países, na América, na África, leste europeu, Ásia, né? Por quê? Porque são países que chamamos de economias fragilizadas. Passam por problemas econômicos e, na maior parte das vezes, demoram muito para se recuperar. Aqui nós temos um grupo, que é o principal grupo de países emergentes, BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele foi criado pelo economista Jan O'Neill em 2001 e né, faz uma referência aos países que, numa projeção, né, do economista, apresentariam aí as maiores taxas de crescimento até 2050. Os países emergentes, eles são, sim, considerados subdesenvolvidos, mas se destacaram em relação ao crescimento industrial. Em geral, né, eles formam um grupo, né, uma aliança, que luta aí para ganhar força no cenário político e cenário econômico internacional, porque brigam, né, vamos dizer assim, brigam com os países mais ricos no que se refere
a ganhar mercado no comércio internacional, brigam por melhores condições de produtividade, condições de exportação, condições de importação. Como eu falei, os países que formam o BRICS hoje são Brasil, Rússia, Índia, China e, por último, entrou a África do Sul. Aqui nós temos uma foto relativamente antiga, porque ainda era Michel Temer, né, o nosso presidente. Mas aqui são os líderes desses países até a última eleição. É importante considerar que há esses encontros, né, relativamente constantes, justamente para aparar aí as arestas no que se refere principalmente ao ganho de mercado internacional, que é onde eles atuam mais especificamente. Aí uma nota importante, o Brasil, embora seja a 9ª economia do planeta, ele ainda não é considerado desenvolvido, justamente porque ele apresenta muitos problemas sociais, né, no que se refere à saúde, educação, moradia, desemprego, questão da segurança, distribuição de renda. E é mais importante ainda considerar que, muito embora o Brasil seja um dos maiores produtores de comida do mundo, né, produtores de alimentos do mundo, o seu modelo de produção agrária, ele não favorece a resolução dos seus problemas em relação à segurança alimentar. Então, o Brasil ele produz muita comida, mas ele não consegue acabar com a fome. Nós temos aí um exemplo bem recente, mais recente tipo de semana passada, né? Tivemos uma boa safra de arroz, mas os países mais ricos eles vão comprando o arroz do Brasil. O que acontece então com o mercado interno? Diminui a oferta e aumenta a procura, aumentando então o valor de um produto que compõe a base da alimentação do brasileiro. Então, isso é um problema muito sério, né? Um pacote de arroz de 5 quilos por R$ 30 é um problema alimentar sério. Por quê? Porque o brasileiro come, né, muito arroz e feijão. Então, isso se perdurar aí 2, 3 meses, nós vamos ter consequências graves em relação ao aumento da fome, tá? Outras questões também bastante graves nesse sentido são aqueles países que se localizam hoje abaixo da linha de pobreza, né? Como, por exemplo, os países da África subsaariana e alguns países da Ásia, né? Que são os casos aí mais graves que nós temos. Então, vamos encontrar esses países extremamente pobres, né? Como eu falei, na África subsaariana, no sul da Ásia, leste da Ásia e do Pacífico, América Latina e Caribe, né? Vamos pensar aí em países que vivem em situação de extrema pobreza, principalmente por conta de sistemas autoritários, né? Vamos lembrar aí da Venezuela, vamos lembrar da Bolívia, o Haiti, que é um caso seríssimo, né? Oriente Médio e alguns países do norte da África, que não vai aparecer para vocês nesse mapa, porque o mapa foi feito num contexto diferente, mas temos graves problemas em relação à pobreza em países do Oriente Médio, mesmo com toda a produção de petróleo, porque há uma concentração de renda, apesar disso, e países mais do norte da África. Países da Europa e da Ásia Central, que são países que durante muitos anos compuseram aí a União Soviética e ainda estão em processo de recuperação econômica.
Então, ainda há essa pobreza extrema em países como Romênia, como Eslováquia, como Lituânia, ainda existe essas situações. São países europeus, né, mas não é 100% da Europa que é extremamente desenvolvida. Na aula passada, eu deixei um vídeo para vocês sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Pedi para que vocês apresentassem aí os parâmetros que são utilizados para determinação desse indicador econômico. Não postaram dúvidas, então eu creio que está tudo ok. Aí agora, né, nós vamos começar a falar um pouco sobre as condições, né, políticas, econômicas, sociais, que fragilizam alguns países, ok?